Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para falar de um período da minha vida onde eu sofri de ansiedade social, como eu lidei com a experiência e o mais importante, como eu me curei disso. Vale lembrar que eu não sou especialista no assunto, vou dar apenas a visão de uma pessoa que passou por isso e como eu superei. A minha experiência particular não é regra para ninguém. Portanto, se você está passando por qualquer problema desse tipo, a primeira dica, mais importante de todas, é que você procure ajuda. A definição do Google de ansiedade social é medo persistente de situações sociais onde a pessoa se preocupa em ser julgada ou humilhada. Durante a pesquisa para fazer esse vídeo, eu notei que eu também tive sintomas de síndrome do pânico, mas nesse vídeo eu vou tentar focar mais na ansiedade. Primeiro falando de como começou. No vídeo passado, eu contei a história de como eu saí da igreja e eu mencionei que eu estava passando por alguns problemas. Foram o desemprego, o endividamento e o enfraquecimento da minha fé. Acredito que diante desse contexto que a ansiedade social foi tomando forma e ficando cada vez mais forte. E uma coisa que se aflorou e se somou a esse quadro foi o meu complexo de inferioridade, que eu desenvolvi desde criança. Se você for pensar bem, você vai perceber que são duas coisas que funcionam muito bem juntas e têm um poder destrutivo muito forte. O complexo de inferioridade é se sentir inferior às demais pessoas, e a ansiedade social, o medo constante de ser humilhado ou de ser julgado e maltratado. Uma coisa acaba potencializando a outra. O complexo de inferioridade eu acabei desenvolvendo devido a bullying, que eu posso tratar disso em outro vídeo, e críticas muito fortes que eu sofria durante a infância, especialmente por parte de uma avó que eu tinha. Mas eu não culpo a minha avó. Eu acho que nas gerações passadas a criação era mais rígida e isso tinha um efeito de empurrar a criança para frente, para o desenvolvimento. Mas parece que nas gerações ali, a partir dos anos 90 para frente, esse tipo de tratamento acaba tendo um efeito contrário. Muitas das vezes a criança acaba absorvendo aquela crítica e achando que aquilo faz parte da identidade dela e carregando isso para a vida adulta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Minha avó achou que estava fazendo um bem, mas acabou deixando esse trauma e esse problema comigo. Mas eu não acredito que ela tenha feito isso por mal. Mas voltando ao assunto, eu estava me sentindo inferior a todo mundo e com uma ansiedade muito forte nas interações sociais que eu tinha. Isso era em qualquer lugar. Se eu fosse comprar alguma coisa no supermercado, na faculdade, nos grupos de WhatsApp da faculdade, era um medo constante de que alguma humilhação ou alguma coisa muito ruim fosse acontecer comigo. A síndrome do pânico também era muito presente. Isso é uma sensação de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa perigosa com você. Eu me lembro de um fato que marcou. Nesse período, eu mudei de casa. Eu me lembro que nessa casa nova, o portão não me parecia ser muito alto. E eu passei algumas semanas pensando o dia inteiro que algum ladrão ia entrar na minha casa. É uma experiência muito louca. Eu só tinha paz quando eu ia dormir. Eu acordava de manhã, a cabeça começava a fritar. Eu ficava o dia inteiro imaginando vários cenários ruins, várias possibilidades de humilhações, de perigos, situações que nunca aconteciam. Só quem já passou por isso vai entender do que eu estou falando. Os únicos momentos que eu conseguia ter um pouco de paz era quando eu conseguia ter acesso a algum tipo de dopamina. Era através de comida e pornografia também. Eu me lembro claramente de uma vez que eu cheguei do culto em casa, pensando em mil coisas, mas quando eu cheguei na cozinha para pegar alguma coisa para comer, eu vi as panelas em cima do fogão e só de ver já me deu uma sensação boa. Eu parei de pensar naquele tanto de coisa. Parecido quando a pessoa se droga e ela tem uma fuga daquele estado que ela tá e consegue se concentrar naquele prazer momentâneo. Para quem assistiu o último vídeo também viu que eu comentei que nesse período eu perdi várias matérias na faculdade. Eu era um dos melhores alunos, mas já não estava conseguindo levar os estudos a sério. Me lembro que quando eu comecei a ter esse problema, num semestre eu tomei pau em 3 matérias, no semestre seguinte eu tomei pau em 4 matérias. Aí eu vi a turma que eu tinha iniciado o curso seguir em frente, eu fiquei para trás pagando as matérias, e isso gerou mais ansiedade ainda, mais medo do futuro. Mas agora eu vou falar do ponto de virada, do começo da minha cura. Eu não contei para ninguém que eu estava passando por esses problemas. Eu fiquei na minha, fingi que estava tudo certo. Acredito que essa não tenha sido uma boa ideia. Eu também não procurei a ajuda de um profissional. Eu estava desempregado e eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não quis depender de ninguém para custear o meu tratamento também. Não quis ser um peso para ninguém, mesmo sabendo que eu tenho familiares que poderiam me ajudar. Mas enfim, o ponto de virada, eu acredito que foi Deus que abriu meus olhos para isso. Foi quando eu comecei a olhar as pessoas ao meu redor. Eu fazia parte de diversos grupos de WhatsApp da faculdade, porque a gente fazia trabalho juntos, tinha os grupos da turma inteira, e eu fiz parte de mais de uma turma, porque eu tomei pau.
E era uma faculdade privada. Tinha pessoas de todo tipo. De classe mais pobre, que entrou pelo ProUni. Tinha gente mais rica. Me lembro de um cara que era muito próximo a mim, que tinha acabado de se aposentar. Ele era uma espécie de gerente regional do Itaú. E diante dessa diversidade de pessoas e as interações que tinham ali no grupo, nos grupos, eu notei que todas elas eram fúteis, mesquinhas, egoístas. Esses defeitos que todo ser humano tem. Pessoas brigando por coisa boba. Eu pude perceber que uma variedade de problemas e defeitos que eu tinha, outras pessoas também tinham. Sendo que na minha cabeça eu tinha todos os defeitos do mundo e todo mundo era perfeito. E se você observar ao seu redor, você vai ver que a humanidade é isso mesmo. Todo mundo tem as suas mazelas e a condição natural do homem é ser mesmo esse lixo. Esse é o caminho para você não se tornar nem arrogante e nem se sentir inferior a ninguém. Eu passei a ver todo mundo como igual, como imperfeito. Isso tornou minhas interações com as pessoas mais equilibradas também, porque aí eu já não olhava mais para elas de baixo para cima. Poderia olhar elas nos olhos. Com o tempo também eu fui percebendo que meus medos que eu tinha o dia inteiro, aquele tanto de pensamento, nada daquilo se concretizava. Aí eu fui percebendo que aquela água que estava me sufocando estava baixando agora e eu podia respirar. E se você que me ouve está passando por um inferno mental desses, as dicas que eu posso te dar é para você procurar ajuda. Você não precisa sofrer sozinho. Se você não tiver condições de pagar um profissional, talvez você tenha um amigo muito próximo com quem você possa desabafar. Eu acredito que contar o seu problema para alguém, em certos casos, pode ser terapêutico também. Se você não tiver nenhum amigo para desabafar, eu te recomendo a oração. Jesus Cristo é um amigo presente que não te abandona. Se ele não fizer o seu problema cessar, ele vai estar junto com você durante a tormenta. No meu caso, o problema teve uma duração bem longa, mas eu acredito que se a duração fosse menor, o aprendizado que eu tive também teria sido menor. O autoconhecimento teria sido menor também. E a dica mais importante é: não perca a esperança. Durante o problema parece que não vai ter fim nunca, mas isso não é verdade. Tudo passa. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado alguém. Espero que esse vídeo alcance as pessoas que precisam dele. Quem puder ter ajudado, tamo junto. Valeu.